Olá, sejam todos bem-vindos. 14ª aula de microcontroladores. Antes de começar o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício era para que calculasse, a resolução, levando em consideração que o conversor analógico digital era de 10 bits e a sua tensão de referência dessa vez era 3.3 volts. No exercício da aula anterior, foi feito com a tensão de referência de 5 volts e proposto para que vocês fizessem com a tensão de referência de 3,3 volts, tudo bem? Mas não mudaria muita coisa, né? A fórmula da resolução é a mesma, então resolução é igual a tensão de referência dividido por 2 elevado a n. Então vamos lá aplicar tudo aquilo que vimos, né? Então a resolução ela é igual a 3,3 volts dividido por 2 elevado a n, que n é a nossa quantidade de bits do conversor, tá? Então, 2 elevado a 10. Então, 3,3 dividido por 1024, porque vimos que 2 elevado a 10 é igual a 1024, resulta em 0,3300322. E também explicamos, que deveria ser convertido esse valor aqui para milivolt. Então, era só andar 3 casas decimais para a direita, então ele passaria de volts para milivolts, resultando em que a resolução dessa vez ela é 3,2 milivolts, considerando que a tensão de referência agora é de 3,3 volts, tudo bem? Então, a nova tensão de referência, 3,2 milivolts. Então, lembrando o que significa isso, que significa que cada degrau lá, de 0 até o 1023, cada degrau ele é igual a 3,2 milivolts, considerando que a tensão de referência é 3,3 volts, tá bom? Então, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, nós faremos montagens com potenciômetros e LDR. Mas primeiro veremos o que é, O que é um potenciômetro e o que é um LDR. Um potenciômetro ele é um componente eletrônico que possui a resistência elétrica ajustável por meio mecânico. O potenciômetro é esse componente aqui, ó, que a gente já é familiar para a maioria, acredito, onde ele possui 3 terminais. Esses terminais são ligados no circuito e de acordo com o que a gente movimenta aqui esse cursor girando para um lado ou para o outro, seja sentido horário ou anti-horário, aqui colocando no máximo ou no mínimo, ele vai variar a resistência, ou seja, é um resistor que tem a sua resistência elétrica variável, ou seja, ajustável, por meio mecânico, ou seja, girando esse, esse cursor aqui, tudo bem? Então, essa é a forma mais comum que a gente encontra de potenciômetro. E qual é a representação eletrônica? Como a gente vai ver essa representação nos circuitos, nos esquemas elétricos, né? O potenciômetro ele pode ser representado dessa forma aqui ou dessa forma. Notem que as duas formas são similares a um resistor com um terceiro terminal, da mesma forma que é um resistor com um terceiro terminal. Tudo bem? Então, lembrando, o potenciômetro é um componente que possui a sua resistência elétrica ajustável por meio mecânico. E o que seria o LDR? O LDR, que é a tradução dessa sigla aqui é resistor, que é dependente da luz, é um tipo especial de resistor que apresenta uma mudança em sua característica de resistência elétrica quando submetido à ação da luz. Então, como é que funciona? O nosso componente, nosso LDR é esse componente aqui, tudo bem? E de acordo com que a emissão de luz aqui, a incidência de luz nesse componente, ele vai ter uma resistência maior ou menor, tudo bem? Então, ele vai variar a resistência nele de acordo com a luz que vai ser submetida a ele, tá bom? E nosso componente, representado nos esquemas elétricos aqui, são essas duas formas. Lembrando da mesma forma, ó, semelhante ao resistor, só que dessa vez ele tem o quê? Ele varia a sua resistência
sobre influência daqui, ó, da luz. Então, esses dois setinhos aqui é representação da variação da resistência de acordo com a incidência de luz sobre esse componente. Tudo bem? Então, e onde é que a gente encontra esses dois componentes? Vimos agora que tanto o potenciômetro quanto o LDR, ele vai variar a resistência. E essas resistências vão ser variadas, um de forma mecânica para o potenciômetro e o LDR de acordo com a luz. Tudo bem? Mas onde é que a gente utiliza isso? O potenciômetro a gente pode ver facilmente encontrado no nosso laboratório das fontes. Também tem potenciômetro no nosso, aqueles rádios antigos, né, que era para aumentar o volume de algo ou baixar o volume. Então a gente pode encontrar esse potenciômetro em vários componentes eletrônicos, tanto os componentes eletrônicos antigos, como os que a gente utiliza até hoje, tudo bem? E por que isso? Porque ele vai variar a resistência de acordo com aquilo que a gente movimentar mecanicamente mesmo. Já o LDR, onde que a gente utiliza, onde que a gente encontra esse LDR, né? No nosso dia a dia. Se vocês lembrarem daquela fotocélula, o que é fotocélula? É aqueles dispositivos que ficam lá no poste, que quando a luminosidade baixa, os postes acendem. Por quê? Porque a incidência de luz ali, ela é menor, com isso faz com que eles façam a programação para as lâmpadas, para os postes, né, acenderem. Tudo bem? Então, eu posso encontrar potenciômetro em equipamento eletrônico e LDR eu posso encontrar nos postes. Então, esse seria um exemplo prático, né? Então, vamos lá fazer agora um programa, um exercício, utilizando o potenciômetro e utilizando o LDR. Para a gente ver como é que a gente aplicaria isso no Arduino, como é que a gente fazia uma programação para esses dois componentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro fazer um exercício que vamos chamar de 14.1, né? Com o potenciômetro, onde esse exercício ele vai fazer o quê? Ele vai ligar e desligar, ou seja, ele liga e desliga um LED conectado ao pino digital, e o tempo que o LED permanecerá ligado ou desligado, ele vai depender do valor obtido pelo analog reading. Lembramos que na aula anterior vimos essa função aqui, onde ela vai fazer o quê? Vai fazer a leitura daquela porta analógica, ou seja, vai ler o valor que está ali, tudo bem? E converter isso em um número digital. Então, se converte em um número digital que ele vai ser de 0 a 1023, então eu posso colocar isso como o tempo que o nosso LED vai ficar aceso, tá bom? Então, vamos lá para o nosso ambiente de programação fazer esse código, tá bom? Então, aqui no nosso ambiente de programação, né, vamos fazer um código, ou seja, vamos programar para que a gente utilize a entrada analógica, né, fazer um programa que liga e desliga um LED conectado ao pino 13, vamos conectar ao pino 13, e o tempo que o LED permanece ligado ou desligado vai depender do valor obtido pela função analog read, ou seja, o tempo vai depender da leitura analógica que vai ser feita do meu potenciômetro, tudo bem? Então vamos lá fazer o nosso código. Primeiro vamos iniciar o código declarando nossas variáveis, né? Então vamos declarar uma variável do tipo inteira, do potenciômetro. E o nosso potenciômetro vai estar ligado à porta A0. Então porta 0, ponto e vírgula, próxima linha. Também precisaremos de uma variável para o LED, então inteiro, int LED. Igual, vamos ligar o LED na nossa porta 13. E uma outra variável, vamos chamar ela de var. Vai ser uma variável auxiliar, né? Para ela fazer a leitura lá analógica. Que também será de tipo inteiro. E ela vai receber inicialmente pelo 0. Se ela vai estar zerada, não vai ter nada armazenado nessa variável. Então, temos o nosso potenciômetro conectado à porta 0, o nosso LED conectado à nossa porta 13 e a variável aqui que não vai ter nada inicialmente, ou seja, não vai ter nada na memória. Então, o nosso programa ele sempre vai começar com configuração, né? Setup, abre e fecha parênteses.
e vamos iniciar abrindo nossas chaves, fechando chaves. Dentro das chaves, vamos fazer o que aqui? A configuração dos pinos. Então, a gente precisa definir que o pino digital ele é uma entrada ou ele é uma saída. Nesse caso, o pino digital vai ser uma saída, porque está ligado a ele um LED, tudo bem? Então, pin mode, abre parênteses, a nossa variável LED lá, o nosso LED é uma output, ou seja, uma saída. Então, eu preciso declarar a minha... Eu preciso configurar, né, a minha variável analógica? Não, porque ele já sabe aqui é um A0, ou seja, já é uma entrada analógica, tudo bem? Eu não tenho como configurá-la como saída, ela já é uma entrada analógica, então eu não preciso fazer nenhum outro tipo de configuração. Então aqui, como o meu pino digital ele pode ser tanto entrada como saída, eu já configurei ele como saída lá e tudo bem. Então não preciso configurar mais nenhum pino. Feito isso, vamos para o nosso loop, né? Então void loop, abre parênteses, abre e fecha chaves. Então dentro das chaves do loop, vamos primeiro iniciar o nosso código fazendo o quê? Quando tínhamos um botão, a primeira coisa que sempre fazemos, né, é fazer a leitura desse botão. Então, agora que temos um potenciômetro, a primeira coisa que vamos fazer é fazer a leitura desse potenciômetro. E essa leitura do potenciômetro vai ficar onde? Vai ficar na nossa variável que chamamos de var. Então, var recebe, né, ou seja, igual analog read, ou seja, fazer a leitura analógica ali da porta que chamamos de potenciômetro, ou seja, vai fazer a leitura do potenciômetro. Se o potenciômetro está no máximo, no mínimo, onde que ele estiver, vai fazer a leitura, tudo bem? Então, feita a leitura, vamos agora acender o nosso LED, tudo bem? Então, vamos usar o nosso comando normal para escrever na saída e o nosso LED vai para nível lógico alto. Então, high. E por quanto tempo esse LED ele vai ficar aceso? Lembrando, no exercício foi pedido para que o tempo do LED dependesse do quê? Do valor obtido pelo valor lido lá no potenciômetro, ou seja, através da função analog read. Só que essa leitura aqui, ela sendo armazenada onde? Na variável que chamamos de var. Então, o delay agora, o tempo do delay, né, o tempo que vai permanecer daquele jeito, vai ser exatamente o que está lá em var. Tudo bem? Da mesma forma para apagar o LED. Então, vamos copiar aqui. Vamos escrever, né? Digital writing. LED, joga para nível lógico baixo. E a mesma coisa, o tempo que esse LED ele vai ficar apagado vai ser o nosso delay, também que vai estar fornecendo pela nossa variável var. E o que essa nossa variável var vai estar armazenado? O valor analógico fornecido pela leitura do potenciômetro, tá bom? Então, um programa bem simples, tá vendo? Então, vamos lá para o nosso ambiente de simulação, né, no Tinkercad, para simular esse código e ver se ele se comporta da forma que desejamos. E o que acontece com esse LED, né? De acordo com os movimentos que eu faço no potenciômetro. Aqui no Tinkercad, né, eu utilizei o nosso Arduino, uma protoboard, e nessa protoboard eu coloquei o nosso LED, que ele estará interligado onde? Na porta 13 aqui, e o nosso potenciômetro, veja como é feito a ligação do potenciômetro aqui. Eu ligo o meu primeiro terminal no positivo, o meu terminal do meio, ele vai ser ligado na porta A0 analógica, para mandar o sinal analógico, e no meu terceiro terminal vai o negativo, porque aqui ele vai fazer o quê? Vai fazer funciona como um divisor de tensão, né? Um resistor aqui que vai variar a sua resistência, funcionando como um divisor de tensão para mandar esse sinal para a nossa porta analógica, tudo bem? Eu utilizei aqui um potenciômetro de 250K, porque mais ou menos eu calculei que utilizando esse potenciômetro com essa resistência, o nosso LED ele vai acender e apagar de 1 em 1 segundo, tudo bem? Então foi apenas por isso.
Também utilizei aqui o nosso multímetro. Isso aqui é novidade pra gente agora. Também aqui na aba de componentes, a gente consegue pegar lá no final um multímetro aqui, onde eu posso fazer leitura de corrente. Nesse primeiro ícone aqui tem um A, depois aqui tensão e resistência. Também peguei um outro multímetro para a gente ver o nosso potenciômetro aqui, que ele começa em 0, na resistência, né? Coloquei aqui na escala de R, resistência, e vai ao máximo até 250, para ver a equivalência de quanto de tensão vai ter no meu Arduino, na minha porta analógica, que é relacionado com a resistência, tá bom? Mas vamos lá, vamos colocar o nosso código aqui e ver como é que ele vai se comportar. Então vamos lá na aba de código, arrastar um pouquinho aqui pro lado, e colar o código que fizemos lá. Então é o mesmo código, bem simples, vamos iniciar a simulação. O nosso potenciômetro está no mínimo, tudo bem? Então vai ser 0 ohm. E o nosso LED ele vai acender de 1 em 1 segundo. Por quê? Vamos simular. Porque considerando a resistência mínima, a tensão lá no meu canal analógico, aqui na minha entrada analógica, ela vai ser máxima, tudo bem? Então, o meu LED aqui ele está acendendo e apagando com o tempo máximo. Então, entendam essa referência. Eu tenho a mínima resistência, vou ter a máxima tensão, então eu vou ter o máximo de tempo aqui. Então, esse LED, percebam que ele está apagando e acendendo de 1 em 1 segundo. Se vocês compararem aqui com esse reloginho que fica de simulação, vocês vão perceber isso. E à medida que eu for mexendo no potenciômetro, ou seja, que eu for variando a resistência aqui no potenciômetro, eu também vou variar o tempo que o LED vai apagar e acender, tudo bem? Então, vamos lá mexer no potenciômetro. Ele vai começar a aumentar o tempo de apagar e acender. Percebam que ele já está um pouquinho mais rápido. E a tensão vai diminuindo sobre a entrada, por quê? Porque eu mexendo aqui na resistência, ó, no potenciômetro, eu aumento a minha tensão, minha resistência. Então, aqui no meio, por exemplo, a metade de 250, né, 125. Então, se eu colocar aqui, ó, 125 kΩ é equivalente aqui a 2,4 ou 2,5 se a gente ajustar certinho aqui, que é a metade, né, da tensão, já que eu estou colocando exatamente no meio. Então, colocar exatamente no meio aqui, se possível, né? Aqui. Então, exatamente no meio dá 2,5 volts, que vai ser igual a nossa resistência aqui no potenciômetro de 125 kΩ. E o nosso LED, ele dobrou o tempo de... Ou melhor, ele diminuiu, né, pela metade, o tempo de apagar e acender o LED. Ou seja, a gente colocou pela metade o delay, tudo bem? Então, tensão máxima, resistência mínima, tempo de acender e apagar o LED máximo. Então, se a gente colocar aqui na tensão mínima, né? A gente conseguir. Ele vai... Vamos colocar aqui para ele acender e apagar bem rápido. Aqui, percebam. Vamos colocar da mesma forma aqui. Mais ou menos nosso 210, vai colocar aproximadamente a mesma coisa. Percebam que o LED está acendendo e apagando bem rápido. Por quê? A tensão que está na minha porta analógica ela é mínima e a minha resistência ela é quase a máxima. Então, o tempo aqui de acender e apagar o LED ele está muito pequeno. Percebam que se eu colocar aqui no máximo, ele vai acender e apagar tão rápido que a gente não vai conseguir perceber que ele está acendendo e apagando. Tudo bem? Então, vamos aqui, chegar próximo e colocar aqui a minha resistência máxima. Então, ele vai acender e apagar tão rápido a ponto que a gente não vai conseguir identificar que ele está acendendo e apagando, tudo bem? Coloquei aqui bem próximo. Aqui a gente ainda consegue captar. E aqui não mais. É como se ele ficasse sempre aceso, tudo bem? Então, vamos lá. Então, é isso. De acordo com o que eu vou mexendo aqui no meu potenciômetro, eu vou ajustando o tempo de acender e apagar esse LED. Tá bem?
Então, é esse o nosso exemplo com o potenciômetro. Então, aqui está o código, né? Foi feito com o exemplo com potenciômetro. Então, agora vamos para o nosso segundo exemplo, né? Que é com o LDR. Agora, aqui no nosso segundo exemplo, vamos fazer um programa utilizando o LDR, onde será ligado e desligado um LED, que será conectado ao pino digital. E o momento que esse LED vai acender e apagar depende do valor obtido pelo analog reading. E o que significa isto? Significa que vimos que o nosso LDR ele vai ter mais resistência ou menos resistência dependendo da luminosidade que incide sobre ele. Então, vamos fazer um código agora para que, se tiver mais luminosidade sobre o LDR, então ele vai mandar o nosso Arduino apagar o LED. E se tiver menos luminosidade no LDR, ele vai acender o LED. E isso é semelhante ao quê? Semelhante aos nossos postos públicos, onde quando está anoitecendo, os postes são acesos, as lâmpadas são acesas, e se estiver claro, ele fica apagado, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso ambiente de programação, fazer esse código. Agora aqui no exemplo 14.2, né, vamos testar o nosso LDR. O nosso LDR, ele vai ligar um LED, o nosso Arduino, ele vai ligar e desligar um LED conectado ao pino 3 da mesma forma que estava no exemplo anterior. Mas o momento que o LED vai acender e apagar depende do valor obtido pelo analog read, ou seja, depende do valor que vai estar lá no meu LDR, tudo bem? Então, vamos deixar fisicamente conectados nos mesmos pontos. Então, as variáveis que vamos declarar agora são LDR. Vamos deixar conectado ainda na porta A0 o nosso LED. Vamos deixar conectado a mesma porta 13 e a mesma variável que chamamos de var no outro, vamos utilizar ela agora. Então, só vamos mudar aqui o nome da variável para LDR, mas ela vai estar conectada ao mesmo lugar, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos configurar o nosso pino, né? Da mesma forma, formando se ele é de entrada ou de saída. Então, dentro das nossas chaves aqui do setup, vamos apenas configurar o nosso pino do LED. Então, PMode, o LED ele é um output, que está ligado na saída. Tudo bem, feito isso, já configuramos as portas necessárias. Vamos lá, vamos para o nosso loop. Dentro do nosso loop, a gente precisa fazer o quê? Dessa vez a gente precisa fazer uma lógica em que faça a leitura, né, do meu LDR. E se esse LDR, ou seja, se não tiver luminosidade suficiente, deve acender o LED. E se a luminosidade estiver alta, o LED deverá apagar. Então, vamos lá no nosso if. If, se o var, ou melhor, primeiro tem que fazer a leitura, né, desse LDR. Então, vamos lá na variável var. Vamos fazer a leitura, analog read, do nosso agora LDR, que foi a nossa variável que criamos para conectar o nosso LDR. Agora sim, depois que fez a leitura, né, que é a primeira coisa a ser feita, depois que fez a leitura do LDR que está lá conectado na entrada analógica, vamos para o nosso if. Então, se o valor lá que está armazenado na minha variável analógica, que chamamos de var, for maior que, vamos colocar 500, mais ou menos, só para efeito de teste, então vai ter que acontecer o quê? O nosso LED ele tem que acender. Então, digital light. E o nosso LED vai para nível lógico alto, low. Isso a gente... Tudo bem?
Então, se o nosso, dependendo da luminosidade, o nosso LED ele vai acender. Se não tiver aquela luminosidade desejada, ou seja, o nosso else, se não, então apaga o LED. É o mesmo comando, agora só para apagar esse LED. O LED vai trazer o biológico aqui. Ele vai acender o LED. E se não tiver com a luminosidade desejada, ou seja, tiver claro, né? Ele vai apagar o LED. Tudo bem? Então vamos colocar esse código aqui, que é bem simples, né, no nosso ambiente lá de simulação, para verificar como ele vai se comportar. Lembrando, recapitulando, né? Declaramos as nossas variáveis do mesmo jeito, só mudamos aqui o nome da variável ligada na porta 0, que agora é o nosso LDR. A nossa saída vai ser a mesma, o LED. A leitura agora da variável analógica vai ser a variável LDR, né? Que é o nosso LDR que será conectado à porta analógica. E dependendo aqui da luminosidade que colocamos como parâmetro 500, pode ser ajustado, o nosso LED ele vai acender e se não, ele vai apagar. Tudo bem? Então agora, no nosso ambiente de simulação aqui no Tinkercad, temos esse circuito aqui, onde eu coloquei o nosso LDR, lembrando, ele é um resistor, né, ajustável, dependendo da luminosidade, que tem apenas 2 terminais. Então aqui eu conectei ao multímetro, que vai fazer a leitura de resistência, para a gente entender inicialmente como ele se comporta. E para o nosso circuito, ele foi conectado aqui a um resistor de 10K, para fazer o nosso divisor de tensão, e interligado à mesma porta analógica. Então, o LED está interligado na mesma porta 3 aqui digital, e o LDR está ligado na porta 0 analógica aqui, tudo bem? E o nosso multímetro, que vai fazer a leitura de tensão, apenas para a gente ver como se comporta quando a gente ajustar o valor daqui da luminosidade, né? Ajustando o valor da luminosidade, vai variar o valor da resistência no LDR, e com isso também varia o valor da tensão, tá bom? Inicialmente vamos simular aqui sem código, para a gente verificar como esse LDR ele funciona. A gente clicar aqui em simular, não tem nenhum código, então a gente precisa colar o nosso código aqui. Então vamos só colar o nosso código, mas no momento não vamos analisar o código em si, vamos analisar aqui essa parte de cá do LDR. Se a gente clicar em cima do LDR, ele vai aparecer uma barrinha aqui, que é para eu ajustar a luminosidade. Então aqui, deixa ele terminar de carregar aqui qual é o valor da resistência total desse LDR, que é mais ou menos 180K. Então, eu falei para vocês que esse simulador ele vai de acordo com a internet, né? Então, a gente espera aqui. Ó, percebam, essa bolinha preta aqui, ela significa que está no mínimo de luminosidade possível. Então, veja, com o mínimo de luminosidade, o nosso LDR ele tem a máxima resistência. Então, é como se eu tivesse na prática esse componente eletrônico, eu colocaria a mão em cima dele, ou colocaria uma fita isolante preta em cima dele, tampando totalmente, e ele apresentaria a máxima resistência dele. Conforme eu for aumentando a luminosidade sobre ele, ele vai diminuindo a resistência. Então, percebam. Se eu for aumentando a luminosidade, ele vai diminuindo a resistência. Tudo bem? Então, recapitulando, LDR, mínima luminosidade, máxima resistência. Máxima luminosidade, mínima resistência. Tudo bem? Então, agora vamos lá para o nosso circuito. O nosso LDR daqui ele está com o mínimo de luminosidade. Lembrando, se ele está com o mínimo de luminosidade, está o máximo de resistência. Então, a tensão, ela está aqui ela está de 4,7 volts, tudo bem? Então, conforme a gente for ajustando a luminosidade aqui, a gente vai perceber que essa tensão ela também vai variar. E essa tensão é o quê?
é o sinal que eu estou mandando para minha porta analógica, tudo bem? Já que não é apenas 0 e 1, é um valor que ele vai ter infinitos valores aqui no intervalo entre o mínimo e o máximo. O nosso código era para que o quê? Quando essa variável aqui ela chegasse a mais que 500, então o nosso LED ele acenderia. Lembrando, esse é um número digital. A gente fez na aula passada lá que o nosso valor analógico aqui ele é convertido para internamente, né? Através do nosso conversor AD. Ele é convertido para um valor digital para o Arduino poder interpretar. Então a gente sempre vai colocar aqui o quê? Valor digital. Então, deixa eu fazer primeiro um ajuste aqui. Ao fazer testes, eu percebi que, de acordo com a nossa resistência aqui, a gente está utilizando um resistor de 10K, e o nosso LDR ele é de 180K, então se adequa melhor à nossa simulação. Eu colocar aqui, por exemplo, um valor digital de 100. Então, deixa eu parar a simulação e vou modificar aqui, tudo bem? Então, assim, foi apenas caráter de teste. Percebam que, se eu colocar o meu LDR em 50% de luminosidade, o meu LED ele vai apagar. Então, se ele tiver mais que isso, então vamos comentar esse código aqui. Então, depois dos testes, percebemos que isso aqui é equivalente a 50% de luminosidade. Beleza? Vou botar aqui abreviado. Então, vamos simular novamente. Se tiver mais que, ou seja, se tiver menos que isso, se tiver aqui, o meu LED vai acender. Então, se a minha variável aqui ela for mais que 100, meu LED acende. Se ela for menos que 100, meu LED apaga, tudo bem? Então, onde é que ela vai ficar menos que 100? Ela fica menos que 100, aproximadamente na metade da minha luminosidade. Então, perceba que se eu colocar mais ou menos aqui no meio, o meu LED ele vai começar a apagar. Isso é apenas resposta da internet, mas aqui, se fosse na prática, 50% do meu LED LDR, né, mãozinha ali por cima, se eu conseguisse controlar essa luminosidade, e 50% o meu LED já apagaria. Então, ficou claro? Agora, se eu colocar um pouquinho mais que isso, o meu LED já vai começar a acender. O que que isso representa, né? Se eu colocar um pouquinho mais escuro aqui, o meu LED já vai acender, perdão. O que que isso representa? Isso representa que quando está ficando escuro, aqui pra cá, o meu LED, os meus postes públicos, a minha varanda, qualquer coisa que esteja externo, ela vai receber menos luminosidade, né, do sol, e com isso os meus postes públicos iriam acender. De dia, o sol teria mais influência sobre esse componente, né, esse LDR, e quando tiver mais luminosidade, eu não preciso ter meus postes acesos, então o meu LED iria apagar, tudo bem? Então perceberam que isso é facilmente colocado na prática nos nossos projetos, tanto residencial como projeto de iluminação pública. Mas se eu quisesse fazer isso, um exemplo, na prática mesmo, eu poderia mandar esse sinal diretamente para o meu LED? Isso aqui serve como um sinal, ou seja, para sinalizar que aquilo ali está em nível lógico baixo e nível lógico alto. Mas lembrem que as nossas lâmpadas, né, convencionais, elas são alimentadas com 220 ou 110. E até o nosso LED, né, ele não é alimentado com 5 volts, que é a nossa tensão fornecida pelo Arduino. Então, se eu quisesse fazer isto, por exemplo, na minha casa, para automatizar o acendimento das minhas lâmpadas da varanda ou de um corredor externo, qualquer outra coisa semelhante, o que eu precisaria utilizar? Precisaria utilizar um relé. A nossa lógica ela mudaria? Não. Ela não mudaria em nada. O que apenas iria mudar era fisicamente, porque em vez de ter um LED aqui, eu teria um relé. E esse relé ele receberia o sinal, né, do nosso Arduino. Quando ele recebesse o sinal, ele acenderia a lâmpada. E caso contrário, ele apagaria a lâmpada. Então, a lógica aqui ela seria a mesma, tudo bem? Só mudaria o nosso meio físico. Então, percebam, todos esses exercícios que a gente aplica aqui
utilizando LED, botão, qualquer outra coisa, eles podem ser aplicados, o código ele será o mesmo que qualquer exemplo que a gente for fazer na prática, porém, o nosso meio físico, né, vai modificar, já que a gente tem diversos tipos de alimentação diferentes, tensões diferentes, ou seja, o nosso meio físico tem que se adequar, tá bom? Mas o nosso programa não necessariamente. Então aqui está o nosso segundo código, né, o código referente ao exercício 14.2, que utilizou o LDR. E então vamos lá, agora que a gente já fez um exemplo utilizando o potenciômetro, outro exemplo utilizando o LDR, ambos utilizam a porta analógica, tudo bem? Agora vamos para o nosso exercício proposto da aula de hoje. O exercício proposto, 14, é para o quê? Para que você faça um programa, né, que liga e desliga dois LEDs conectados aos pinos digitais. Então aqui os nossos LEDs eles vão estar aos pinos digitais, só que dessa vez agora são dois LEDs. E o LED 1, aqui ó, o momento de acender e apagar o LED 1 depende do valor obtido pelo analog read. Então você escolhe lá um potenciômetro ou um LDR para mandar o sinal analógico. E o LED, segundo o LED, né, o LED 2, ele permanecerá ligado ou desligado, dependendo do valor obtido também pelo analog read. Então você utiliza dois LEDs aqui, LED 1 e LED 2, e apenas um sinal analógico. Então você vai usar uma porta analógica lá, onde ela vai fazer a leitura dessa porta, e dependendo do valor que tiver ali, vai acender ou apagar o LED, igual aquele exemplo lá do LDR, e vai deixar o LED piscando mais rápido ou menos rápido, né? Ou seja, permanecerá ligado ou desligado o tempo, depende desse mesmo sinal analógico. Então você vai colocar dois sinais digitais, que são os LEDs, duas saídas, e apenas uma entrada analógica, que ela vai fazer a leitura aqui através desse analog read, tudo bem? Então faça essa atividade, entregue as respostas aos seus professores, e na próxima aula a gente inicia respondendo esse exercício. Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima aula.